Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de deixar um versículo na Palavra de Deus, no livro de Daniel, no seu último capítulo e no seu último versículo. Daniel capítulo 12, versículo 13, diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, esse Daniel que eu acabei de ler, que ele citou esse último versículo, tu porém vai até o fim, ele falou isso porque ele foi um do que perseverou até o fim. E o que me chama a atenção é que esse Daniel, embora ele fosse ou fizesse parte de uma família real, mas ele presenciou quando a sua família, juntamente com os demais povos de Israel, foi levada ao cativeiro. Esse mesmo Daniel, quando foi levado todo o povo de Israel ao cativeiro, esse Daniel ainda era adolescente, era novo. Ele pôde observar essas coisas, mas o que chama a atenção é que ao ele escrever esse versículo, tu porém vai até o fim, é porque ele permaneceu até o fim. E ele sabia, quando ele citou esse versículo, Deus já tinha revelado para ele como que seria o fim dos tempos. Até mesmo porque eu quero entender e creio que Daniel também já sabia que aqueles que permanecessem fiel a Deus até o fim, haveria de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então por isso que quando ele fala, tu porém vai até o fim, porque vai repousar no fim dos seus dias, ele já estava vendo uma visão de que, embora morresse na morte normal, né, ele sabia que no final, na ressurreição do último dia, ele ia ressuscitar e ia descansar no fim dos dias. Então esse Daniel, Deus revelou para ele tudo o que ia acontecer nos finais do tempo. Óbvio que também revelou isso. Então quando ele deixa essa mensagem, porque essa é uma mensagem de esperança para nós que servimos ao Senhor, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de que nós não vamos morrer na praia, que vamos ser crente a vida toda e depois morremos e não vamos descansar. Mas nós que somos evangélicos e permanecemos fiéis na palavra do Senhor, Daniel está dando essa firmeza. Que firmeza é essa que Daniel está dando? Que no final dos nossos dias nós vamos descansar. Então veja bem, meu querido, eu não sei o que está passando contigo, o que está acontecendo contigo, mas uma coisa eu quero afirmar igualmente, Daniel: permaneça fiel ao Senhor. Nós estamos vivendo um período, um tempo em que muitos estão desistindo. Muitos estão desistindo da carreira de servir ao Senhor. Muitos estão deixando de ir à igreja por causa de muitas coisas supérfluas, muitas coisas pequenas. Muitos estão desistindo. Não quer mais saber mais de servir a Deus, não quer mais saber de ser fiel a Deus. Mas Daniel, ele foi bem franco em dizer, tu porém, dá a entender, veja bem, dá a entender que ele falou assim, quanto a mim, não sei de nada, para mim, eu vou permanecer, ou seja, eu permaneci fiel até o fim e não me arrependo por isso. Mas agora você, ou tu, porém, permaneça até o fim também, porque vai repousar no final dos teus dias. Então esse Daniel, ele deixou essa mensagem para nós nos dias de hoje, de permanecermos fiéis, servindo ao Senhor até o fim da luta, até o fim das provas, servindo ao Senhor, fiel ao Senhor. E o que me chama a atenção é que, embora ele sendo da família real, mas ele não foi isento também de ser levado ao cativeiro. Com isso eu quero dizer para você, não é porque você tem uma classificação boa que você não vai passar por necessidades. Não é porque você é de uma família boa financeiramente, né, que você não vai passar por algumas dificuldades. Mas se você, sendo de uma família desta,
de boa financeiramente, sentimentalmente, uma família boa, saiba que se você passar por dificuldade, você tem que permanecer fiel ao Senhor, confiando no Senhor, porque você vai descansar. É só ter paciência e esperar. A Bíblia conta a história de algumas pessoas, né, que permaneceram fiel e no final dos dias eles foram recompensados pelo Senhor. Meu irmão, Deus não deixa ninguém endividado, Deus não deixa ninguém, Ele paga todo mundo. Tudo que nós fazemos para Ele, Ele nos paga. A Bíblia conta a história de Jó. Quem foi Jó? Todo mundo sabe a história de Jó, perdeu tudo. Mas mesmo ele tendo perdido tudo, ele permaneceu fiel. Uma vez alguém veio criticar ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai entrar com providência na minha vida. Ele queria dizer isso. Então Jó, ele permaneceu fiel, confiando no Senhor, embora tendo perdido tudo, estando numa situação crítica. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel, confiando no Senhor. E no final dos seus dias, o Senhor deu a ele tudo que ele perdeu, seu deu em dobro. E aí depois ele até escreveu ainda, em Jó 42, verso 1, ele disse: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, qual pensamento? Os pensamentos de Deus podem ser impedidos. Então, meu querido, permaneça fiel, servindo ao Senhor. Permaneça fiel com essa fé viva que você tem, sabendo que Deus, Ele está te observando, Deus está te vendo, Deus sabe da sua situação. Então permaneça fiel, servindo ao Senhor. A Bíblia conta de José. Quem foi José? Passou tantas privações, foi vendido, maltratado pelos seus irmãos, mas lá no final dos dias, ele se tornou governador do Egito. O Senhor honrou a ele. No final dos dias ele descansou. E a Bíblia conta ainda a história de Paulo. A Bíblia disse que Paulo, embora ele passou um bom período afrontando o povo de Deus e até mesmo Deus, mas depois que ele se converteu, ele permaneceu fiel até o fim dos dias dele. Ele passou por várias lutas, várias provas. A Bíblia conta que ele levou vários açoites por servir ao Senhor. Eu não sei quais são os açoites, quais são as calúnias que alguém está fazendo para você, mas pega o exemplo de Paulo, mesmo açoitado, sofrendo por amor a Cristo, ele não desistiu, ele permaneceu fiel até o fim. Prova essa que no final dos seus dias ele tinha certeza de que tudo que ele tinha feito para o Senhor estava registrado lá diante do trono de Deus. Uma das suas últimas palavras de Paulo foi que combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Agora só me resta uma coisa, Paulo falando, para mim já deu, já fiz tudo o que tinha de fazer, mas eu combati um bom combate, eu não desisti, eu permaneci fiel. Agora só me resta somente uma coisa. Qual é a coisa que ele falou? A coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E aí ele termina ainda deixando uma mensagem de fé, de esperança, igualmente Daniel deixou aqui, que nesse versículo, tu porém vai até o fim. O mesmo Paulo também, no fim dos seus dias, ele deixou também uma palavra de esperança para nós. Ele disse assim: quanto a mim, agora só basta aguardar a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem e permanecerem fiel, aguardando a sua vinda. Meu irmão, mais uma vez falo para você, não desista. Você já chegou até aqui servindo ao Senhor, por que você vai parar agora? E você que está começando agora, está cedo ainda, eu vou parar antes que aconteça nada. Não, agora sim que você tem, mediante essa palavra, você continua firme, permanecendo, pegando o exemplo de Jó, que permaneceu até o fim, e Deus deu para ele tudo que perdeu. Pegando o exemplo de José, que mesmo sendo maltratado pela sua própria família, mas Deus deu a ele a honra de se tornar governador do Egito e descansou.
no final dos seus dias. E por fim, o exemplo de Paulo que eu falei, que combateu o bom combate, aguardou a carreira e ficou só aguardando, e está aguardando ainda também, porque era o dia do juízo final, o dia da ressurreição. Ele vai ser ressuscitado e vai descansar no fim dos dias dele para sempre. Então, meu querido, a palavra de Deus para você essa semana é esta. Não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu quero que você tenha certeza. Permaneça fiel, servindo e confiando no Senhor, porque o Senhor tem repouso para você. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, @Gerê. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.